Bom dia, a paz de Cristo Jesus a todos. Que bom estamos novamente aqui para compartilhar da palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, que é fiel, a palavra de Deus que é viva, a palavra de Deus que é eficaz para a nossa vida. É esta palavra, amados, que nos alimenta a cada dia na nossa jornada espiritual aqui na terra. E a nossa reflexão de hoje, ela se encontra no livro dos Salmos, no número 12. E nós vamos compartilhar com todos nesta manhã, de segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026. Então vamos ler este salmo, é o número 12, que diz assim a palavra de Deus: Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens, cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua. Somos dono dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no forno 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguro e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Que palavra de Deus, né, amados, para os nossos dias que nós vivemos neste mundo de falsidade, de pessoas infiéis, de corrupção, de opressão, irmãos. Nós vivemos em um momento, né, de opressão, os poderosos oprimindo os menos favorecidos, né, os necessitados deixados, né, de lado. Então, nós como igreja, nós temos esse olhar de ver os nossos dias acontecendo, esse tipo de diferença. Aqui o salmista, né, o Davi, ele já clamava ao nosso Deus. E nós temos um Deus vivo, amados, que ouve o nosso clamor, que ouve o necessitado, que ouve aquelas pessoas justas, aquelas pessoas que são temente a Deus, as pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus. Nós não servimos um Deus morto, um Deus surdo, um Deus que não possa intervir em favor do seu povo. E nós vamos ler alguns versículos assim, compartilhar de alguns versículos, né, que vai nos assegurar isso que eu estou dizendo para você neste Salmo de número 12. Que o salmista já começa dizendo: salva-nos, Senhor. Salva é um clamor, né? Como se o salmista estivesse vivendo em um contexto, como se fosse, não, como ele estava vivendo um contexto de homens, né, infiéis, de pessoas que ele não podia confiar. E como é difícil, né, irmãos, confiar no outro hoje, né? Confiar nos outros, mesmo dentro do nosso meio cristão. A gente vê um traindo o outro, um falando mal do outro, né? Nesse meio cristão, nas redes sociais, a gente vê muito isso. Então, Davi, ele começa dizendo: salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. E a gente vê essa necessidade, amado, de você ter alguém para confiar, né, aqueles momentos que você está passando,
que você está sobrecarregado, você fala diante de Deus. Nós temos que lançar nossa ansiedade diante do Senhor, mas nós precisamos de pessoas fiéis, confiáveis ao nosso lado. Ao nosso lado. Nós não somos super-heróis. Às vezes nós cansamos, às vezes nós queremos um ombro amigo, às vezes nós queremos uma palavra amiga. Então, irmãos, Davi está dizendo: já não há ninguém entre os homens, Senhor, salva-nos. Venha ao nosso socorro. Né? E aqui ele continua dizendo: cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Né? A mentira proliferou nesta geração corrompida, irmãos. Então já não há mais de quem confiar. Ele continua, Davi, que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos dono dos nossos lábios. Davi pede a intervenção de Deus sobre essas pessoas, né? Sobre essas pessoas arrogantes. Essas pessoas que dizem: olha, nós venceremos graças à nossa língua, ou seja, o que nós falamos. Nós venceremos porque somos donos dos nossos lábios, da nossa boca, a gente fala o que quer. Mas não é assim, irmãos. A nossa boca, tudo que temos é do Senhor. Dos nossos lábios não pode sair água doce e água amarga. Nós não somos donos. O nosso dono é o nosso Deus. Então Davi pede uma intervenção de Deus por essas pessoas arrogantes, essas pessoas infiéis, essas pessoas bajuladoras, as pessoas que mentem, né, aos seus próximos. Então Davi está clamando aqui: salva no Senhor desta geração, deste povo. E ele clama ao nosso Deus sobre que ele venha intervir sobre o seu povo. E aí, né, por causa da opressão do necessitado, está aqui no versículo 5, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Ah, irmãos, o Senhor por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei. Lembra, né, que o Senhor falou quase com essas mesmas palavras quando o povo, né, os hebreus gemiam debaixo da opressão de Faraó como escravo, e o Senhor tirou com mão forte. Quando o Senhor diz, irmãos, eu levantarei em favor dos necessitados e dos pobres, daqueles que vivem oprimidos, daqueles que vivem, né, mas em uma geração corrompida, oprimido pelos poderosos. Já não se pode mais falar, já não se pode mais nem ler certos versículos da palavra de Deus, porque a gente tem que ter todo o cuidado hoje, porque as leis hoje, quem fazem são os homens arrogantes, é eles que dizem o que é certo, o que é errado, mesmo aquelas coisas que estejam erradas, se ele disser que está certo, é isso que vai prevalecer. Nós vivemos nesse meio de pessoas poderosas, entre aspas, porque o Todo-Poderoso é o nosso Deus, ele não perdeu o controle. Ele é o Deus onipotente, o El Shaddai. E esse é o Deus que servimos, irmãos. Então vamos clamar ao nosso Deus. E aqui ele vai dizer, ó, por causa da opressão do necessitado, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora eu me levantarei. O Senhor vai se levantar sobre esta geração a qual nós vivemos. Tem uma igreja orando, irmãos. E no momento certo, no tempo de Deus, ele vai se levantar. E quando Deus se levanta, meu irmão, é o Deus Todo-Poderoso para fazer justiça. E ele diz, eu me levantarei, diz o Senhor,
eu lhes darei segurança que tanto anseio. Ah, segurança que nós tantos ansiamos hoje, irmãos. Já não há segurança. Há uma sensação de segurança, mas ela não existe. Então, essa segurança ela só existe no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A nossa segurança está em Deus, irmãos. Já não há segurança em meio a esta geração. A nossa segurança está no Deus Todo-Poderoso. Ele que nos guarda, Ele que nos protege, Ele que nos livra de todo mal. Então Ele vai se levantar, né? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, Ele vai se levantar e Ele diz: eu lhes darei segurança que tanto anseio. Nós cremos, irmãos. Nós vivemos pela fé. O justo, ele vive pela fé. Nós cremos que o Senhor vai se levantar e não vai demorar muito, irmãos. Sobre aqueles que praticam, né, a iniquidade, o mal, que eles acham que eles são deuses, né? Que eles têm todo o poder, tá tudo em suas mãos, eles que mandam, deixam viver o que eles querem e morrer o que eles bem entenderem, prendem o que eles bem entenderem, soltam o que eles bem entenderem, e nós estamos sendo oprimidos por este mundo, por este governo, por essas leis que vão de encontro, principalmente nós, servos do Senhor. Então, Davi, ele está clamando: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. E é o nosso clamor também, irmãos. Nesta manhã, é o nosso clamor sempre para que Deus venha se levantar sobre a nossa nação. Ele diz: olha, eu vou me levantar. Eu vou me levantar. E nós ansiamos, né? Ele diz: eu vou levantar e darei segurança que vocês tanto anseiam. Que bom, meu Deus, eu confio em Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. As palavras do Senhor são puras. São como prata purificada no forno, 7 vezes refinada. A palavra de Deus é pura, escudo para os que nele crê, diz a palavra de Deus, amados. Então vamos confiar no Deus, na sua palavra. Aqui a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, irmãos. Por isso nós estamos fazendo essa reflexão. Todos nós devemos toda manhã nos alimentar da palavra de Deus, que é pura, ela é pura, ela é escudo. Então a palavra de Deus, amados, a palavra de Deus, a palavra do Senhor são puras. Esse é o versículo de número 6. Elas são como prata refinada no forno 7 vezes refinada. Não tem nada. Purificou no forno 7 vezes, tirou toda a impureza, limpa. Esta é a palavra de Deus. Ela é pura para as nossas vidas. E a gente vive num mundo de contaminações. Já não há nada saudável para nós nos alimentarmos, bebermos. Mas tem algo para nós nos alimentar que é puro, é a palavra de Deus. Tem algo para nós bebermos do seu Santo Espírito, aleluias, a água viva que jorra para a vida eterna. A palavra de Deus, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Vamos nos alimentar do nosso Senhor Jesus. Você tem fome, você tem sede, então vinde a mim, diz o Senhor Jesus. Senão, irmãos, nós vamos fraquejar, nós vamos voltar, nós vamos naufragar na fé, porque
nós vivemos em uma geração perversa, corrompida, infiel. Então, queridos, essa é a nossa reflexão de hoje para a nossa vida. Vamos continuar se alimentando da palavra de Deus, nos alicerçando na palavra de Deus, na rocha que é Cristo, para que a nossa caminhada terrena aqui, né, ela tenha êxito. Irmãos, nós não somos daqui. Nós vivemos aqui, nos alimentamos daqui, tem coisa boa para nós aqui, mas a nossa cidade, ela é celestial. Nós não temos que ficar plantados nossos olhos para esta terra. Nós somos peregrinos, como diz o apóstolo Pedro. Nós estamos aqui caminhando para Canaã celestial. O Senhor Jesus foi preparar o lugar, ele disse: eu vou voltar. Quantos já perderam essa esperança, irmão? Eu estou aqui para reativar, reanimar, de acordo com a palavra de Deus, essa esperança que Jesus, ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, todos os salvos que ele comprou com seu precioso sangue. Irmãos, ele vai voltar. Então, não volte, não olhe para trás. Persevere em oração. Persevere, continue. Não olhe para a circunstância, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus em Cristo Jesus venha nos abençoar cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Que o nosso Deus, que entregou a sua vida por nós, ele entregou na pessoa de Jesus Cristo, morreu em nosso lugar, que nós possamos refletir sobre isso por amor. Ele nos amou primeiro, irmãos. Aonde nós estávamos, aonde ele foi nos buscar, ele nos amou primeiro. E hoje nós somos amados por Deus, cuidado por ele. Então sinta-se uma filha, um filho amado por Deus. Ele tem cuidado de nós. Então que este ano seja um ano de prosperidade, seja um ano que nós vamos nos alicerçar mais na palavra de Deus. Todos podem dizer que vai ser um ano difícil, mas quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para Jesus, nós estamos seguros nele. Nós estamos guardados por ele. E nós vamos ser alimentados por eles. É o Deus da provisão, irmãos. Não esqueça disso. Amém? Tenham um bom dia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.